Olá, meus queridos e amados irmãos. Então estamos retomando, a nossa escola bíblica semanal do CACP. Estamos praticamente no final deste projeto. Nós iniciamos esse projeto em outubro de 2022. Agora estamos praticamente faltando 2 aulas para encerrar a temática eclesiologia ou a matéria eclesiologia. E posteriormente o pastor Martinez virá com a matéria escatologia. E agora nessa aula 48 nós iremos estudar obras, ordenação e adoração. Nós queremos identificar nessa aula o seguinte: nós queremos identificar o que são os conceitos de obras, ordenação e adoração na vida da igreja, na vida litúrgica, na vida de comunhão da igreja. E para isso nós vamos seguir o seguinte sumário: obras, os conceitos, baseados no nosso livro aqui, que eu vou apresentar para vocês, ordenação, adoração, e farei algumas breves conclusões. Relembrando a todos que nós seguimos o livro do Meyer Pirma, você pode observar aí, um livro muito bom, um livro que eu considero com uma linguagem bem acessível. Você pode muitas vezes pensar, mas eu nunca estudei teologia, eu não tenho grandes conhecimentos, mas esse é um livro que traz uma linguagem bem acessível para você, tá? Eu recomendo, é um livro muito barato, aí um livro com 408 páginas, 409 contando com os questionários. Estamos aqui nos 2 últimos capítulos. E eu trago para vocês também este livro aqui do Justo Gonçalves, tá? Tá aqui, ó. Uma breve história das doutrinas cristãs. Também eu adquiri esse livro para estudar aquelas heresias primitivas quando nós estudamos a cristologia. Também é um livro aí que eu recomendo. Esse livro é da editora Ragnus. O livro do Meyer Pirma que nós estamos utilizando, da editora Vida. Tá bom, meus irmãos? Então vamos dar início aqui na nossa 48ª aula. E aqui nós precisamos destacar uma coisa que é muito importante. Nem sempre é falado, e isso aqui muitas vezes gera até movimentos exclusivistas, porque tem pessoas que eu já vi, pessoas líderes evangélicos, dizendo: eu não preciso ter registro, registrar é bobeira, nós somos um corpo invisível. Veja bem, embora sejamos um organismo que também se torna uma organização, há certos conceitos que precisam ser praticados, ou seja, vividos no âmbito da igreja. Essa questão da organização é um pouco, às vezes, até de falta de visão, sabe? A pessoa falar assim: nós somos um corpo invisível, não precisa ter registro, mas a própria Bíblia nos orienta a seguirmos as leis da nossa nação, as leis dos homens. Então, quando você passa a se organizar, você passa a recolher ofertas, você passa a ter uma estrutura ali, faz uma locação de um espaço, você precisa estar regularizado. Então nós defendemos e temos defendido que a igreja, ela é acima de tudo um organismo, ela é um organismo. Mas como nós estamos inseridos no contexto secular, num contexto terrestre, nós também acabamos nos tornando uma organização, embora não seja o foco do estudo da eclesiologia. Você pode até estudar isso, questão de legislações de igreja e tal. Aqui, o escopo da eclesiologia é estudar as doutrinas que tratam da temática igreja. Muito bem. Quais são as obras que o Meyer Pirma traz? Como se fosse, quais são as missões que orientam o trabalho da igreja? Quais são os fundamentos principais que geram os objetivos para o trabalho da igreja? Então, a primeira obra que o Meyer Pirma nos apresenta é pregar a salvação. Paulo, ele deixa bem claro, e tem um texto também nos evangelhos, se eu não me engano em Marcos, onde a Bíblia diz que nós cooperamos com o Senhor. Em Marcos diz que o Senhor coopera conosco. E Paulo fala que nós somos cooperadores na lavoura de Deus. Como que as pessoas conhecerão o evangelho se não for pelo intermédio da igreja? Então, a obra da igreja, talvez a principal, seja levar as boas novas para o mundo. Ou seja, pregar o evangelho a toda a criatura. Como está lá em Mateus 28, 19 e 20, palavras do próprio Senhor Jesus. E explanar o plano da salvação, tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação a todos, provendo essa salvação a todos. E a igreja, então, deve
proclamá-la. Então, você tem que entender isso. Ah, mas eu aprendi na minha igreja que nós temos que fazer o discipulado. Isso vem numa segunda etapa. A primeira etapa é levar as boas novas. Os meios que serão utilizados é uma outra questão. O foco é pregar o evangelho, pregar a salvação. Muito bem. Segunda obra da igreja, prover meios de adoração. Vou lembrar o seguinte: quando Jesus teve o seu momento em João 4 com a mulher samaritana, ela tinha uma preocupação em relação à adoração. Jesus falou muito claro: virá a hora, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então a adoração, ela é muito mais que uma simples canção, que um simples louvor. A adoração é um padrão de vida. E é a igreja que provê esses meios físicos? Não, mas condições para que os santos se reúnam, para que os crentes tenham comunhão e vivam essa comunhão adorando ao Senhor. Israel, ele traz aqui, o Maier Primo, um exemplo de Israel. Ele tinha um sistema de adoração que era divinamente inspirado. Nós vemos aí as pessoas que gostam da música, usam muito o exemplo de Davi como um adorador, né? Pelo qual, por esse sistema, se chegava a Deus todas as necessidades e as crises que as pessoas tinham. Assim, ou seja, do modo como Israel oferecia essas condições para o povo, a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, como está nos evangelhos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. O nosso testemunho é como se fosse uma lâmpada, uma luz, um sinal para a humanidade, para aquelas pessoas que rodeiam a igreja, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus. Muitas vezes, você pode observar, tem faltado essa prática da declaração testemunhal, né? De como Jesus opera. Esses dias foi colocado um vídeo na igreja onde o irmão estava dando o seu testemunho, uma história fantástica. E eu refleti sobre isso. A gente parece que evita, porque tem alguns maus exemplos aí. A gente vê testemunho de pessoas que de um dia para o outro viraram milionários. Não é isso, mas é você mostrar como que a graça trabalha no coração do ser humano. Isso é atribuição da igreja, isso é atribuição dessa eclésia, chamados para fora. Nós temos isso como obra, prover meios de adoração. Muito bem, prover a comunhão religiosa, a koinonia. Muitas vezes é dentro da igreja que você vai ter mais pessoas mais próximas, verdadeiros irmãos, que vão estar junto, compartilhando o seu dia a dia, os seus sofrimentos, as suas vitórias. Então está aqui, ó, a igreja, ela provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus. O que Paulo fala aos Efésios, né? Trazendo muitos filhos por meio de Jesus, né? Então é uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual. Fraternidade é a irmandade. Você vê fraterno em outras línguas, é uma palavra latina, por exemplo, em italiano, se não me engano, é fraterne, é irmão. Então, fraternidade é aquele conjunto dos irmãos, né? Olha que coisa bonita, é a koinonia. O calor dessa comunhão era uma característica notável da igreja primitiva. E nós perdemos um pouco. Você concorda comigo? Nós estamos muito isolados. Nós vamos ao culto de domingo, muitas vezes um pequeno grupo no meio de semana, mas a gente está perdendo a cultura de ter essa comunhão, de estar junto com os irmãos, buscando a oração, a orientação, o aconselhamento. No mundo, na época, governado pelo Império Romano, ele vai justificar aqui aquela questão da comunhão, né? A igreja era muito atacada, o indivíduo era ignorado. O Império Romano queria coletar impostos. Não queria expandir a sua cultura como os gregos faziam, né? O Império grego queria levar aquela cultura helênica para todas as pessoas. O Império Romano não, ele queria imposto. Então ele estava despreocupado com essa questão da solidariedade. E havia muita perseguição com a igreja. Então a igreja acabava servindo de oásis para que aqueles cristãos primitivos tivessem comunhão, pudessem estar juntos ali adorando a Deus. E a quarta obra da igreja, sustentar uma norma de conduta moral. Essa obra que eu acho importantíssima, que o Maier Primo traz, que tem a ver com o nosso testemunho, ela tem sido deixada de lado nos últimos anos. A igreja tem se misturado com algumas práticas seculares,
gerando até dúvidas muitas vezes no coração dos ímpios. Mas a igreja precisa ser um exemplo de conduta moral. O que a Bíblia nos ensina é como se fosse um farol a ser seguido de moralidade, uma vida de condutas ilibadas, que é o nosso testemunho. Um cristão que é honesto, um cristão que é fiel, um cristão que cumpre com as suas obrigações de cidadão. Isso tem a ver com a conduta moral e a gente precisa ter essa prática dentro da igreja. A igreja, ela é a luz do mundo que afasta a ignorância moral. É o sal da terra que preserva-nos da corrupção moral. Que coisa fantástica! A igreja deve ensinar aos homens como viver bem e a maneira de se preparar para a morte. A igreja deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e a sua atividade, contra as tendências para a corrupção da sociedade. Deve ser ela, ou seja, a igreja, uma voz de admoestação. Então, precisamos ser a luz do mundo, precisamos ser um sustentáculo nessa sociedade corrompida. Então aí está 4 tarefas primordiais, 4 tarefas especiais da igreja. Em todos os pontos de perigo, a igreja deve colocar uma luz como sinal de perigo. Então eu acho fantástico isso que o Mário Prima traz aqui. É como se a igreja levantasse aquela placa do stop, né? Ela dá o sinal. Muito bem. Ordenanças. A igreja não é... A gente sabe que a igreja não tem um ritual como as religiões asiáticas, como religiões afros, como outras religiões, mas nós temos algumas ordenanças. E ele começa nos mostrando isso, que o cristianismo não é uma religião ritualística. A essência do cristianismo é o contato direto do homem com Deus. Deus rompeu aquela barreira que havia entre o sumo sacerdote e ele. Hoje você tem acesso direto ao Pai. Porém, como diz o Mário Prima, porém, não obstante, há 2 cerimônias essenciais que devem ser que foram divinamente ordenadas e devem ser seguidas. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Eu quero lembrar que nós iremos aprofundar todas as temáticas na escola bíblica nível 2, ou na teologia não a básica, onde iremos bater pontos específicos. Então, o foco aqui não é tratar de diferenças, digamos, denominacionais a respeito dessas práticas. Vou falar aqui a nossa visão, vou trazer a visão apresentada pelo Mário Prima, que nós concordamos com ela, mas talvez você tenha uma visão diferente, uma visão que não seja exatamente essa que eu vou trazer para vocês aqui. O batismo nas águas, ele é um rito, né? É uma prática litúrgica, uma prática religiosa, eu não gosto muito da expressão religiosa, mas é isso, de ingresso na igreja cristã. Esse simboliza o começo da vida espiritual. Quando Jesus é batizado, o Evangelho mostra que ele foi batizado para que nele se manifestasse a justiça de Deus. Então ele é um exemplo. Por isso que o batismo é um ato público. Você não vai se batizar escondido e ninguém vai ver, foi batizado. Ninguém fica sabendo. O batismo ele é um ato público. E a ceia, por sua vez, é um rito de comunhão e significa continuação da vida espiritual. É interessante esse trocadilho que o Mário Prima traz, né? O batismo mostra a sua entrada na igreja. A ceia mostra o seu prosseguimento. Você está em comunhão com o corpo, então você está ceando. Muito bem, o batismo. Qual é o modo de se batizar? A palavra batizar, usada na fórmula lá de Mateus 28, 19, 20, Jesus fala: ide, né, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. É a fórmula, não é o nome que dá autoridade para o evento. Por exemplo, esse curso, essas aulas nós fazemos em nome de Jesus. Tá? A autoridade que nos é delegada, ela é feita, tudo isso aqui é feito em nome de Jesus, mas a fórmula, a prática da imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a palavra batizar, do grego, significa literalmente isso aqui, ó, mergulhar, imergir. Então nós temos a convicção de que o batismo envolve um mergulho. Se a água é corrente ou ela é parada, mas a pessoa tem que ser afundada. Há um simbolismo nisso. Desce velha criatura, ressurge nova criatura. Mesmo os eruditos pertencentes a igrejas que batizam por aspersão admitem que a imersão era o modo primitivo do batismo. Além disso, há razões para se crer que para os judeus do tempo apostólico, o mandamento de ser batizado sugeriria batismo de prosélito,
que significava a conversão de um pagão ao judaísmo. Então há relatos dos livros de história do próprio judaísmo que o ponto de inflexão que provava que aquela pessoa que não era judeu se convertiu ao judaísmo era o batismo. O convertido ficava de pé na água até o pescoço enquanto era lida a lei. Isso nessa prática judaica. Depois que ele mesmo se submergia na água, como sinal de que fora purificado das contaminações do paganismo, e assim mostrando que ele começava uma nova vida como membro do povo da aliança com Deus. É praticamente o mesmo significado que adotamos ensinado por Paulo no Evangelho. Desce velha criatura, ressurge nova criatura. Agora, qual é a fórmula? Eu já falei a fórmula, né? A gente não gosta muito, como se fosse 1 mais 1 igual a 2, mas não é. Qual é a prática? Qual é a fórmula litúrgica? Praticamente as igrejas históricas, isso é muito bem comum. Vai ter um ou outro aí que tem que ser em nome de Jesus. Nós entendemos que em nome de Jesus é o ato como um todo. Você vai para um culto, você vai para o culto em nome de Jesus. Mas o ato litúrgico de afundar a pessoa na água e tirar, ele é feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Até mesmo porque o Senhor Jesus disse isso. Como que conciliamos isso com o mandamento de Pedro, quando Pedro fala lá em Atos 2,38? Eu já expliquei, né? O elemento como fato, o elemento como movimento, situação, como atitude de ir a um rio, ou de ir a um tanque, de ir a uma piscina, isso é feito em nome de Jesus. Você está debaixo da autoridade de Jesus. Porém, a fórmula, na hora de se afundar e tirar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante isso aqui que ele coloca no livro de Didaquê, na faixa dos anos 60. O Didaquê não se tem o seu autor exato, mas acredita-se que até alguns apóstolos remanescentes participaram. Era um compêndio doutrinário, tinha 16 capítulos. Então o próprio Didaquê falava dessa fórmula trinitária na execução do batismo. E ele inclusive fazia uma analogia lá com quando Paulo fala que Israel passou pelo Mar Vermelho em Moisés. Então, fazendo uma analogia da passagem de Israel pelo Mar Vermelho com a passagem do cristão pelas águas batismais. E aqui ele coloca, da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa encomendar-se inteira e eternamente. Isso aqui está falando da autoridade, né? Ser batizado em nome de Jesus é se submeter à autoridade do nome de Jesus. Então a tradução literal de Atos 2,38 é: seja batizado sobre o nome de Jesus Cristo. Ou seja, eu estou sendo batizado debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Mas o ato em si de ser mergulhado é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom até aqui? Entendeu bem isso? Mas nós voltaremos nessa temática em outras aulas, tá bom? Aqui nós estamos falando das ordenanças. Nota-se que a fórmula trinitária, ela é descrita de uma experiência. Aqueles que são batizados em nome do triuno Deus, por esse meio estão testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Deste modo, pode-se dizer acerca deles, de quem? Desses que se batizaram. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo vós, que é praticamente a conhecida como bênção apostólica. Paulo sempre se refere a isso nas suas despedidas, quando ele escrevia as suas cartas ou as suas epístolas. Muito bem, quem é o recipiente do batismo? São aqueles que aceitam o Senhor e confessam como Senhor e Salvador de suas vidas. Essas pessoas são elegíveis para o batismo. Claro que determinadas denominações fazem cursos, uma leva mais tempo, outra leva menos tempo, mas, na verdade, a marca de quem vai ser batizado deve ser o arrependimento, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Na Igreja Apostólica, o rito era acompanhado das seguintes expressões exteriores, isso lá no Novo Testamento: profissão de fé. Então a pessoa fazia uma declaração da sua fé no Senhor Jesus. Oração, ele orava para poder ser mergulhado, ele tinha que ter essa prática também de uma vida de oração, como se fosse: eu estou verificando os frutos, essa pessoa tem fruto, então essa pessoa está pronta para o batismo. E o voto de consagração, como tem lá na primeira carta de Pedro 3:21. Visto que os infantes, quem são os infantes? São as crianças pequenininhas. Elas não têm pecados do que se arrepender, até não têm nem consciência. Então não podem exercer a fé. Isso é outro assunto que dá muita polêmica, porque muitas igrejas batizam crianças. Tá? Isso existe uma razão muito específica vinculada ao calvinismo,
para se batizar crianças, porque o próprio Calvino ensinava que ao batizar a criança ela se tornava salva. O filho de um eleito já era um eleito, então você o batizava. Isso acabou, se tornou, nós herdamos isso, mas nós do CACP, nós que seguimos aqui o Mário Prima, nós acreditamos nisso, que as crianças não têm do que se arrepender, não têm a capacidade de crer, porque o crer é a primeira porta do batismo, então elas não têm como exercer essa fé, então são excluídas do batismo nas águas. Com isso, não estão impedidas de ir a Cristo de forma alguma, pois elas podem ser consagradas a Jesus até num culto público. A gente faz isso, apresenta a criança, né? E agora, é óbvio que uma criança com 10, 12 anos começa a ter noção de pecado e ela sente a necessidade de crer em Jesus, essa aí estará apta para o batismo. E a eficácia? É aquela velha pergunta, o batismo vai salvar? Sim ou não? Claro que não. O batismo não é um ato de salvação, mas a questão de eu me apresentar para o batismo cumprindo a justiça de Deus contribui para o testemunho da minha vida. Então, o que ele fala aqui? O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. Eu mencionei isso. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque foram salvas. Portanto, não podemos dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos dizer que ele é essencial para mostrar a obediência daquela pessoa, a manifestação de que ela quer obedecer ao Senhor Jesus Cristo, inserida em uma igreja local, inserida na eclésia. Tá bom? O que o batismo nos infere, nos sugere como conceito? Primeiro, de salvação. Ele é a demonstração, né, pessoal, testemunhal de que agora eu sou um salvo, que agora eu sou um daqueles que seguem a Cristo. Segundo significado, a experiência. Né, nós descemos nas águas como aquela experiência de alguém que foi enterrado e ressuscita para a vida. Um terceiro significado é da regeneração. Aqui, ó, a experiência do novo nascimento tem sido descrita como a lavagem. Tito fala isso, um banho, literalmente um banho. Você foi lavado dos seus pecados. Por quê? Por meio dela, os pecados e as contaminações da vida foram lavados. E, finalmente, é o significado do testemunho, que eu já venho falando isso há bastante tempo. Publicamente, eu apresento às pessoas a minha decisão de seguir a Cristo. Como que isso acontece? Pelo batismo. Ceia do Senhor. A ceia, de um modo geral, é bem comum o compartilhamento do pão e do vinho ou do suco da uva. Né? A gente sabe que em alguns países, algumas igrejas adotam até o vinho durante a ceia. E o que é essa ceia? O que o Mário Prima fala sobre a ceia? Ele define ceia do Senhor ou comunhão como rito distintivo de adoração ou da adoração cristã, instituído pelo próprio Senhor Jesus na véspera da sua morte expiatória, baseado lá na libertação, lá na história do povo de Israel no Egito. Ceia quer dizer passagem, travessia, né? Então, ceia do Senhor, a Páscoa, melhor dizendo, significa passagem, travessia. E a ceia vem da Páscoa. Então, ela consiste na participação solene. O que é solene? Em reunião formal do pão e do vinho, os quais, sendo apresentados ao Pai, em memória de quê? Do sacrifício inexaurível de Cristo, tornam-se um meio de graça pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva e fidelidade maior ao Senhor. Então, a ceia, ela nos... Lembra que eu falei lá atrás, o batismo mostra a minha entrada na igreja. A ceia, ela apresenta o meu prosseguimento. Por quê? Porque ela trata da comunhão. A prática da comunhão se reflete na ceia. E quais são os significados, os pontos chaves da ceia do Senhor? O primeiro deles é a comemoração. Fazer isto em memória de mim. O Senhor Jesus mandou fazer isso em memória dele até que ele venha, em memória da sua morte expiatória na cruz. Segundo aspecto, segundo fundamento chave da ceia, instrução. Está aqui, aprendizado. A ceia do Senhor é uma lição para a gente, constante, objetiva, que expõe os fundamentos do Evangelho. Primeiro, a encarnação, o verbo. O pão é a carne de Cristo. É o pão vivo que desceu do céu. Então a ceia nos traz essa aula. Quando você participa da ceia, você está comendo aquele pedaço de pão, você precisa lembrar que o Filho se encarnou, o pão vivo desceu do céu. E você também tem a instrução da expiação. Nós
Tivemos uma aula exclusiva lá na matéria de soteriologia sobre a expiação, que foi o preço pago na cruz do Calvário. As bênçãos incluídas na encarnação são concedidas pela morte de Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados da morte, fazendo-nos participar do corpo e do sangue de Cristo. É muito interessante. Na verdade, as pessoas falam muito que é símbolo, mas isso mostra a vida da graça, a vida do corpo em cada um de nós. Muito bem. A ceia tem um fundamento que é a inspiração. Os elementos, especialmente o vinho, nos lembram que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo. Isso é ter comunhão com Ele. Por quê? Por causa do sangue. O sangue nos purifica de todo pecado. Então, ao participar da ceia, eu sou levado para essa verdade que eu sou purificado pelo sangue de Cristo. E finalmente a segurança. Segurança da salvação, segurança do perdão, segurança da comunhão. Este cálice, isso aqui palavras do Senhor Jesus Cristo sendo repetidas por Paulo lá em 1 Coríntios 11, 25. É o novo testamento do meu sangue. A nova aliança firmada por Jesus é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo. Quer dizer, até hoje, Deus olha para o sangue, Deus não olha para você, para o teu bem. Você acha que tem alguma coisa que vale em você? Nada vale em você. Deus olha para o sangue de Cristo, que está sempre nos cobrindo. O sangue que nos expiou, que nos comprou. O sangue de Jesus é a divina garantia de que Ele é o ser benévolo e misericordioso para quem? Para aqueles que se arrependem. A nossa parte nesse contrato é crer na morte expiatória do Senhor Jesus. Muito bem, então vimos aí os 4 fundamentos da Santa Ceia ou da Ceia do Senhor. E agora algumas coisas sobre o culto público e o culto particular, né? A adoração na igreja, ele traz ensinamento baseado no que aconteceu na igreja primitiva. Das epístolas de São Paulo, nós podemos concluir que havia 2 classes de reuniões para a adoração, para juntar, para agradecer, para buscar a Deus. Uma, ela consistia em oração, louvor e pregação. Primeira. E a outra era um culto de adoração conhecido como a festa do amor, a festa ágape, na língua grega. O primeiro era público. O segundo era específico, era particular, que era adotado pelos cristãos. Os cristãos tinham um hábito, no início da igreja primitiva, as coisas que eram mais sagradas eram feitas entre os cristãos. Por exemplo, a ceia, eles iam compartilhar o alimento, eles tinham uma frequência até maior da ceia do Senhor, né? Quando se partia para um evento onde não tinha o alimento para ser comungado, não era uma coisa mais ágape, mais fechada, então era chamado de culto público. O culto público, segundo o historiador e teólogo, nós citamos ele na aula passada, falei até uma mini biografia dele, o Robert Hess Nichols, era realizado pelo povo conforme o Espírito movesse as pessoas. Citamos um trecho dos escritos deste historiador. Oravam a Deus e davam testemunhos e instruções espirituais, cantavam os salmos e também os hinos cristãos, os quais começaram a ser escritos no 1º século. Eram lidas e explicadas as escrituras do Antigo Testamento e havia leitura ou recitação decorada dos relatos, das palavras e dos atos de Jesus. É interessante porque era um culto bem movimentado no sentido como o próprio Paulo fala, dos cânticos espirituais, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós vimos esse texto em grego lá na aula uma das aulas de pneumatologia. Você pode voltar lá e ver isso. Olha como era essa prática litúrgica, era espetacular. E nós não vemos isso hoje na igreja. A igreja ela ficou um pouco mais congelada nessa questão dos cultos. Quando os apóstolos enviavam cartas às igrejas, a exemplo das epístolas do Novo Testamento, essas também eram lidas. Esse singelo culto podia ser interrompido a qualquer momento pela manifestação do Espírito na forma de profecia, línguas e interpretações, ou por alguma iluminação inspirada sobre as Escrituras. Essa característica da adoração primitiva é reconhecida por todos os estudantes sérios da história da igreja, não importando a sua filiação denominacional ou escola de pensamento. Pela leitura de 1 Coríntios 14, 24 a 25, sabemos que essa adoração era inspirada pelo Espírito Santo. Quando lá fala dos cânticos espirituais, a palavra lá é
pneumáticos, que é cânticos que vinham do Espírito, inspirados pelo Espírito Santo. Então esse era o culto público, que impressionava o ímpio, impressionava aquele que vinha de fora. E tinha também o culto particular. Lemos que os primeiros cristãos perseveraram no partir do pão, Atos 2,42. Descrevem essas palavras uma refeição comum ou uma celebração da ceia do Senhor? Olha que interessante, eu já havia mencionado isso. Talvez ambas. É possível que houvesse acontecido o seguinte: no princípio, a comunhão dos discípulos entre si era tão unida e vital que tomavam suas refeições em comum. Olha aí a comunhão da igreja, que nós falamos também, a importância da comunhão. Ao sentarem-se à mesa para pedir a bênção de Deus sobre o alimento, vinha-lhes a lembrança a última Páscoa de Cristo. E assim essa bênção sobre o alimento espontaneamente se estendia em culto de adoração. Dessa forma, em muitos casos, é difícil dizer se os discípulos faziam uma refeição comum ou se estavam de fato participando da ceia. A vida e a adoração a Deus estavam intimamente relacionadas naqueles dias. Olha o quanto que nós perdemos em relação a isso. E eu, para concluir, quero trazer aqui uma experiência bem pessoal sobre isso. Quando nós falamos em adoração, nós não nos referimos à música. Hoje tem a moda aí do worship, tem a moda disso, a moda daquilo, tem que ter luz específica para o palco. E eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho de uma igreja na China que não tem louvor. Quando eles se reúnem nas casas, é apenas palavra, testemunhos, orações, testemunhos, aí um vem, traz uma palavra, aí tem oração, testemunhos, e na oportunidade, você pode ver a foto que eu estou colocando aí, nós saímos com 1h30 de culto. Aí no dia seguinte eu perguntei para um dos irmãos, eles ficaram mais 1h30, eles fizeram 3 horas de culto e não tinha música. Bater palma, tocar instrumento, cantar, e muitas vezes a gente vê que isso se torna prioridade no nosso meio. E na verdade não é. Você viu por essa aula que o louvor em si, ele em tese é uma parte pequena da adoração. Ele em tese é a parte pequena da comunhão. Então, com isso, meus queridos, nós concluímos a nossa aula 48. Na aula 49 você verá o resto ali da matéria de eclesiologia, falando sobre os tipos de governos, né, e a organização da estrutura da igreja. Nós convidamos um professor externo para dar essa aula, que estará com vocês aqui na aula 49, e a partir da aula 50, então, já estaremos na matéria da escatologia, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tenham todos uma ótima semana na paz do Senhor Jesus. Abraço a todos.